Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um unboxing. Na verdade, eu já tirei da caixa, mas eu recebi essa sacolinha linda aqui da Cis, da empresa Certic, que representa a Cis. E vieram alguns produtos bem legais aqui dentro, que é claro que eu já abri, já dei uma fuçadinha, que a curiosidade mata, né? E aí eu vou mostrar pra vocês todos os produtos, vou fazer os testes aqui, pra gente poder ver os novos materiais da Cis, que é o Cis Graph Duo. Esse aqui é o brush. Então, esse aqui, ó, veio o joguinho, essa caixinha com 12 cores da Cis, tá vendo? Esse aqui é o brush, mas eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês daqui a pouquinho. Veio esse jogo aqui bem legal, gente, com 36 cores, tá vendo? Esse aqui eu confesso pra vocês que eu já conheço, que eu já utilizo. Esse aqui são os marcadores à base de álcool, mas ele tem duas pontas, mas não é brush, né? E vieram esse conjuntinho aqui que eu ainda não testei e eu quero testar com vocês também, ó. Que é o joguinho brush, só que ele a pontinha ele é um pouquinho mais fina do que aqueles lá. E esse aqui é um marcador artístico ponta pincel. Então eu quero mostrar pra vocês, veio essa sacolinha aqui bem fofinha da Cis. Então, antes de começar os testes, eu quero agradecer a Cis, a empresa Certic, por ter enviado os produtos aqui para eu fazer a resenha para vocês, tá bom? Então, obrigada. Agora, bora lá fazer os testes. Bom, pessoal, então vamos começar. Eu esqueci de comentar aqui, ó, que a Cis também enviou para mim esse envelope com papel próprio para marcador. Então, aqui tem, tem 3 folhas de um papel bem lisinho aqui. E aqui tem uma folha, tem duas folhas de um papel mais grosso, que eu não sei, não é 300 gramas, deve ser uns 200 gramas aqui. É um papel mais texturizado, não sei se vocês conseguem ver, ele é até um pouco mais amarelado. Esse aqui, ele é bem fino, esse papel aqui. Ele até parece mais fino que uma sulfite, mas eles dizem que é próprio para os marcadores. Então, antes de começar os testes aqui, vou falar um pouco de papel para vocês. Os marcadores, né, esses aqui são todos à base de álcool. Então, pra gente fazer os testes, para vocês entenderem a qualidade e ver se ele vai ter um bom resultado, é bom fazer num papel apropriado, um papel que é próprio para marcador. Se você usar um outro tipo de papel, ele vai talvez chupar muito a tinta, talvez a hora que você for desenhar, ele vai ficar muito marcado. E o papel próprio para marcador, ele vai deixar mais lisinho a textura. Eu geralmente uso esse Opaline 180 gramas porque ele é liso. Se você for usar um papel que ele é mais rugoso, vai estragar a ponta da sua caneta. Então, se você você não tiver um papel próprio para marcador, então use pelo menos um papel liso. Esse aqui, ó, esse trabalho eu fiz usando essas canetas aqui, os joguinhos que eu já tinha, dessas Graph Duo das pontas comuns, que eu vou mostrar para vocês. E eu fiz usando no papel Opaline 180 gramas. Como eles enviaram o próprio papel, eu vou usar o papel deles aqui só para fazer os testes, tá? Tem 3 folhas, então eu vou usar esse papel aqui. Eu acredito que seja para marcador, porque ele tem um brilho assim, ó, que a gente consegue ver que é diferenciado. Então, eu vou usar aqui e vou mostrar para vocês se for ou não. Então, nós vamos começar com a Graph Duo, esse aqui que veio 36 cores. Ó, aqui na internet, eu tenho, porque eu não tô com catálogo aqui, então não veio o catálogo pra mim, mas eu tenho aqui na internet. Então, ela vem 4 joguinhos, tem os tons de cinza, os tons pastel, os tons de pele e os tons básicos. E ela também vende no joguinho de 12, 24, 36 e 48. Então, essa daqui que veio pra mim é de 36, mas ela vem até 48. E aqui nas especificações da caneta fala que é para uso profissional, entusiastas de arte, como arquitetura, artesanato, ilustração, lettering e outros. E também mostra todas as cores que tem. Isso eu acho já bacana, porque a gente pode ver que tem o número e o nome das cores. Aqui as opções de como que a gente acha os kits e as pontas dela, que elas fazem mistura, sobreposição. Isso aqui a gente vai fazer o teste agora. E aqui a ponta dela, então ela tem 2 pontas, uma ponta de 0,9.9 a 1,1 milímetro e meio, e a ponta chanfrada, que é 1,9 até 6 milímetros. E aqui a tinta é permanente.
Então, vamos lá abrir essa caixinha linda aqui, ó. Eu confesso pra vocês que eu separei aqui, eu coloquei na ordem das cores, então, na ordem da numeração. Então, se vocês forem ver, eu já coloquei 2, 3, 6, 9. Coloquei toda a ordem aqui, porque eu sou meio chata com essas coisas. Na verdade, eu gosto de fazer isso, então eu já coloquei. E agora eu vou pegar uma cor, óbvio que eu vou pegar um rosa bem bonito aqui, que eu adoro rosa, pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, o corpo dela, ela já é diferenciada porque ela tem aquele corpo ovalado, assim, ó. Que eu acho até mais fácil de segurar. E ela também tem duas pontas, então vamos abrir aqui mostrar pra vocês. Então, aqui tem a ponta chanfrada e aqui a ponta fina. E essa ponta fina, a parte dela, ela é cinza, tá vendo aqui, ó? Aqui é branco, aqui é cinza. Então, quando a gente tampa, a gente consegue ver onde é cinza. Isso facilita muito quando a gente quer tá desenhando e quer saber qual ponta vai usar. Então, para não ficar toda hora olhando aqui, ó, na marquinha, a gente consegue, identificar pelas cores da própria, sem mesmo tirar a tampa. Então, vamos testar aqui, ó. Então, a ponta fina e a ponta chanfrada. Olha que cor linda. Já testando aqui, a gente consegue ver que é um papel liso, mas tá vendo? Ele não é um papel que não deixa transpassar. Mas ele já fica diferente, ó, ele já fica um pontilhadinho aqui. Então, ele passa pro outro lado, mas a cobertura dele, ó, a gente vai ver aqui, ó, ele fica bem, faz uma cobertura bem boa. Tá vendo, ó? Então, a gente consegue cobrir bem e ele ficar homogêneo a superfície da área pintada. Eu vou usar duas cores aqui, eu gosto sempre de fazer o teste de misturas, então eu tô usando o 11 Carmine e o 37 Pastel Yellow para fazer as misturas. Então, a gente vai vir com o amarelo aqui, ó, com o vermelho, e aí eu vou puxando com o amarelo. Então, enquanto ele tá úmido, a gente consegue até fazer o degradê, ó, que legal. Viu que a gente conseguiu achar o laranja. Ó, então, ela tem uma secagem rápida, tá vendo aqui, ó? A gente já tocou, ó, ela já tá seca, ó. Ó. Então, apesar que quando a gente trabalha na folha própria pra marcador, a secagem dela demora um pouquinho mais. Porque como a folha, ela tem uma película, ela vai fazer como se fosse uma tinta, ela não vai absorver tanto no papel. Então, ela vai demorar um pouco mais a secagem. Mas olha só que legal, quando a gente usa uma folha apropriada para fazer mistura, olha só, a gente consegue fazer o degradê direitinho com as canetas. Olha que bacana. Isso talvez com um opaline, por exemplo, você não consiga fazer. Porque ela ainda fica um pouco úmida, a gente consegue puxar. Mas olha como a cor misturou e como criou uma terceira cor aqui, que criou o laranja. E se a ponta ficar suja, não tem problema, é só passar assim, ó, que ela depois ela vai limpando. Tá vendo, ó, a cor já tá amarela de novo. Eu gosto de fazer um teste, a gente também pode esperar secar aqui e fazer o teste da sobreposição, ó. E olha que legal, por mais que eu fiz o vermelho, que é mais escuro em cima e poderia ter coberto, ele sobrepôs e criou uma nova cor, tá vendo aqui, ó? A gente consegue ver bem o laranja, ó. Consegue ver essa parte do quadrado aqui, né? Ou retângulo. Então, a gente consegue enxergar bem. Eu acho que na hora de usar as pontas, essa ponta fina aqui, eu gosto de usar mais pra detalhe, quando eu vou fazer um preenchimento de um desenho menorzinho. E eu gosto da ponta chanfrada, quando eu vou fazer um desenho onde eu vou preencher uma superfície maior. E também, se a gente usar a pontinha mais fininha assim, ó, a gente também consegue fazer detalhes, ó. Fazer espessura fina com ela também. Então, com relação às pontas, ó, a gente consegue usar para fazer o preenchimento com a pontinha aqui, ó. Que ali ele fala, né, sobre isso. Então, aqui com a ponta fina a gente consegue em pezinho fazer assim, ó, mas se a gente deitar, ela vai
ficando até mais grossinha. E até quem gosta de fazer lettering, ó, dá pra deitar com a ponta chanfrada e fazer lettering. Outra arte que eu acho interessante fazer, esse aqui eu tô usando 67 Pastel Blue, então eu vou usar a ponta chanfrada, vou usar aqui um pedacinho, ó. E o que eu acho legal nos marcadores é que a gente também não precisa ter, por exemplo, se a gente tem esse aqui, jogo de 36 cores, já é bem bacana, porque a gente consegue sobrepor com a mesma cor e fazer sombra com ela. Então, vamos ver aqui, fazer esse teste com essa caneta aqui. Então, primeiro a gente fez a primeira camada, aí a gente espera ela secar. E aí, agora a gente vai fazer uma sobreposição com uma outra camada. Eu deixei um espacinho aqui pra gente ver a diferença de cor. E aí, a gente vai esperar secar. Agora que secou, a gente vai passar uma nova camada aqui, ó. E vamos esperar secar. Eu vou tentar fazer mais uma última camada por cima. Enquanto ele tá secando aqui, ó, eu vou usar o Opaline de 180 gramas e vou fazer essa mistura aqui pra gente ver como é que ela fica. Pra ver se o papel faz a diferença. Então, vamos lá. Vou usar aqui, ó, o amarelo. Vou usar o vermelho. E aí, eu vou puxar com o amarelo. Então, eu vou passar um pouco da tinta aqui e vou puxar. Tá vendo, ó? Dependendo da folha, a gente não consegue... A gente encontrou o laranja aqui, ó. Olha, você vê que mancha, passou para a folha de baixo. Vamos ver. E quase passou para de baixo. Mas, tá vendo aqui, ó? Apesar do Opaline deixar mais lisinho, essa transição aqui, ela não fica tão bacana como ficou num papel próprio para marcador, tá vendo? Isso faz toda a diferença. Às vezes, vocês compram um material e, o material não funciona. Não, é porque vocês não estão usando a folha própria para usar o melhor daquele material, tá vendo? Isso é essencial, gente, fazer o teste na folha própria para marcador. Mas dá para fazer os trabalhos num papel que seja diferente, mas você entenda que ele não vai dar o 100% do que o material poderia dar. Aqui, ó, então a gente consegue ver que com a mesma cor, olha só o degradê que eu consegui fazer. Com a mesma cor, eu fui aplicando outra cor, outra camada, esperei secar, fiz outra camada. Então, a gente consegue ir escurecendo, eu usei o 67, Pastel Blue, e com a mesma cor a gente consegue ir escurecendo. Então, isso é bacana, porque a gente também, você não precisa ter um tom acima, um tom acima, um tom acima, você vai comprando outros tons, mas não tão, um tom tão próximo do outro, porque você consegue escurecer com a própria cor. Agora que secou bem, ó, a gente consegue ver aqui, ó, essa parte do laranja, ver como o marcador funciona bem. E olha só que bacana, aqui atrás da caixinha tem escrito as 36 cores, toda a tabelinha de cores, isso eu acho bem bacana. E aí aqui o que a gente deve fazer é tampar após o uso, manter o marcador na posição horizontal para prolongar a vida. O que é um pouco assim, né, estranho, né, porque a caixa, ela vem na vertical. Então, quando a gente guarda, é bom deixar guardada deitada assim, ó. Porque deixar ela deitadinha, eu sempre deixo os meus marcadores deitados, porque realmente prolonga mais a vida útil delas. Então, mas é que é estranho, porque a caixa, ela vem pra ficar assim, né, exposta e tal. Então, mas a gente, quando for guardar, guarda ela deitadinha, tá? Então, mas aqui na própria caixa eles já avisam. Fala que é a tinta à base de álcool e corante, ponta sintética, que é fabricado da origem na China e que a validade é indeterminada. Claro, dependendo de como você vai utilizar. Então, aqui veio até uma lista, assim, para eu poder comentar. Então, dessa caneta aqui, Graph Duo, 2 pontas. Então, o tamanho das pontas, para mim, eu achei realmente bem... Eu gostei bastante. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou pegar essa daqui fluorescente, ó. Essa daqui eu não testei. Então, eu gostei do tamanho das pontas. Eu acho que a caneta é bem confortável na hora de segurar. A ponta, a gente consegue fazer uma ponta fininha com a chanfrada aqui,
pra preencher. A ponta fina também dá pra fazer um preenchimento aqui, ó, de um espaço pequeno, quando a gente precisa fazer um detalhe. Então, eu achei super confortável. A pigmentação da tinta, não tem o que falar, né? Ela é muito boa. A gente consegue ver aqui. Geralmente, eu vejo se é boa a pigmentação no vermelho. No vermelho e no preto. Vamos ver o preto aqui, ó. Porque a gente consegue identificar se ela é boa no preto e no vermelho. Ó, o vermelho a gente vê que é bem forte, que é esse carmine. E esse aqui é o preto, ó. A gente consegue ver que ele preenche bem e, ó, não deixou marca e ficou bem escuro. Porque tem uns pretos que a gente, às vezes, vai preencher e ele fica um cinza, né? Então, realmente, eu achei a pigmentação dessa tinta muito boa. A secagem da tinta, ela é rápida, ó, tá vendo aqui, ó? Enquanto eu falava, ela já secou. Mesmo nesse papel aqui, que é um papel que demora um pouquinho mais pra secar. Eu gostei da variedade das cores. É óbvio que 66 cores são muitas cores, mas é claro que nós, como artistas, sempre queremos mais. Então, quanto mais cores, se tivesse mais cores, seria muito melhor. A qualidade da ponta, com certeza, é uma ponta boa, ó, tá vendo? Eu já posso falar porque os outros que eu já testei, que eu já uso, com certeza é uma ponta que vai durar, desde que você não use num papel com gramatura, que você vai começar a desgastar e vai estragar a ponta. Usando num papel liso, ele com certeza vai durar. Dá pra ter um controle do traço muito bom e dá pra fazer a mescla das cores aqui, ó, a gente viu super bem, eu não preciso nem... Só mostrando aqui, a gente consegue ver que a gente consegue mesclar as cores bem legal. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês a brush. Vou fazer mais ou menos os mesmos testes, só que agora a gente vai testar a ponta. E a brush, eu confesso pra vocês que eu só usei ela uma vez pra fazer teste. E aqui, ó, a gente vai ver que tem essa parte aqui falando da ponta pincel, mas as especificações são as mesmas. Até as cores, eu acredito que seja a tabela de 66 cores, seja a mesma da Graph Duo, que são as pontas sem a ponta pincel. E aqui vem esses estojinhos aqui que eu vou mostrar pra você, que eu acho melhor vocês verem aqui. Peraí. Então, essa aqui foi a ponta pincel, então... Opa, essa daqui é a ponta pincel, ó. Então, aqui a gente consegue ver que também vende nos 4 jogos, cores básicas, tons de pele, pastel e tons de cinza. Só que essa daqui, por enquanto, só vende de 24 cores e de 12 cores no estojinho, tá? Então, por enquanto, vamos ver se tiver bastante saída, a Cis faz mais, né? Porque é legal, pra mim, eu acho que as pontas pincel são as melhores, né? Aqui atrás também as mesmas especificações, manter na horizontal, as cores que vem, da onde que ele é fabricado. Esse estojinho é bem bacana, bem bonitinho mesmo. E aqui são as cores. Então, aqui eu já vou tirar... Ah, olha que bacana. Eu não tinha percebido aqui, vou até pegar essa daqui pra mostrar pra vocês. Além da cor, tá escrito aqui, ainda vem aqui escrito, ó, que bacana. Então, nas que são brush também, ó. Então, aqui tem o número da cor nas 2 tampas e aqui também vem. E o que é legal para você conseguir diferenciar uma da outra, a brush é cinza. Então, a Graph Duo mais comum, simples, é a branca, com as pontas simples. E aqui tem a ponta brush, então ela tem a ponta chanfrada e do outro lado ela tem a brush. Então, vamos pegar aqui, ó, a ponta chanfrada e a ponta brush. E aqui ela é diferente da outra, onde ela tem a ponta brush, chanfrada, ela é cinza. E onde ela tem a ponta brush, ela é branca. Então, a ponta chanfrada, ó, é o que a gente já tá acostumado com a outra ponta. Faz os tracinhos, os traços mais grossos. Então, essa parte aqui a gente já tá acostumada. Agora, vamos testar o brush. Olha, gente, o brush é maravilhoso, né? Faz toda a diferença a gente usar um desenho com a ponta brush. Eu acho, pelo menos. Essa ponta brush aqui, ela é para preenchimento. Muitas pessoas acham que é para lettering. Apesar que você pode usar para fazer lettering, ó. Dá para usar. Mas, geralmente, as pessoas usam lettering com canetas à base de água, não à base de álcool.
Esse aqui, ó, quando a gente usa uma caneta com a ponta pincel, aqui, ó, vou pegar, opa, é o branquinho aqui, ó, a gente consegue preencher, olha como a gente preenche melhor com o brush. E olha, a gente consegue fazer esse movimento, ó, e ela volta, tá vendo? A ponta volta pro lugar, ela não fica deformada, ó. Ó, vou até fazer, ó. Um movimento, ó, e a ponta não deforma. Agora, eu vou usar as mesmas cores que eu usei, ó, eu usei o Carmine, mas agora eu vou usar, como aqui não tem o pastel, eu vou usar o Lemon Yellow. Geralmente, a primária é o Lemon Yellow, né? Então, eu vou usar essas duas aqui pra fazer a mescla de cor. Então, eu vou usar o amarelo e vou usar o vermelho. E aqui, ó, a gente consegue puxar. Olha só quando a gente usa a ponta pincel. Vocês percebem? O degradê fica diferente. A gente consegue fazer um degradê diferenciado com a ponta pincel. Por isso que a ponta pincel é tão legal de trabalhar, ó. Olha isso aqui. Vou usar o vermelho aqui. Então, olha como fica a transição, fica mais suave, mais sutil do que, por exemplo, essa daqui que a gente fez com a ponta chanfrada. Então, a ponta pincel, ela realmente, ela faz a diferença na hora de fazer o trabalho. Na hora que a gente vai fazer um trabalho, vai fazer luz e sombra, e aí a gente começa a puxar, ó, e fazer essa transição aqui, ó, tá vendo? Olha a diferença. E a gente percebe. É claro que você tem que puxar enquanto a tinta ainda tá úmida. A gente pode também pegar aqui, ó, um pouco, que aí ela vai ficar um pouquinho mais escura, ó. Puxar de uma ponta pra outra. Mas vai ficar pouca coisa. Aqui, ó, a gente passa, mas olha a transição. E, ó, pode ver que o pincel continua intacto. Então, assim, eu gostei da ponta da brush, porque é uma ponta muito boa. E foi o que eu falei, essa ponta, às vezes as pessoas, ah, mas não é uma ponta extremamente maleável para fazer lettering. Ela é uma ponta mais densa. Tudo bem, porque ela não é própria para isso, ela é uma ponta própria para preenchimento, para fazer desenho. Pelo menos é o que eu acredito. Tá vendo? Ela é uma ponta para preenchimento, ela não é uma ponta pra gente específica para fazer lettering. É claro que se você quiser fazer, você pode fazer. Por exemplo, aqui eu vou pegar os dois tons de verde. Então, eu vou pegar o verde claro. Vou pegar o verde mais escuro. E vamos fazer um degradê, ó. E aí, eu vou pegar até o amarelo aqui, ó. É que deveria ser um amarelo mais claro, né? Mas tudo bem. Não tenho, então a gente usa o que tem. Mas tá vendo, ó, uma cor vai entrando na outra, ó. Olha que bonito que vai ficando o degradê. Vou até passar um pouco mais do verde escuro aqui. Olha, ó, isso que a gente consegue fazer é com a ajuda da ponta pincel. A ponta pincel ajuda a fazer esse processo. Se a gente for tentar fazer no chanfrado, não vai ficar tão legal. Por isso que eu gosto tanto da ponta pincel. E é óbvio que se a gente falar de preço, a gente vai falar que as canetas de ponta pincel, elas são mais caras, porque a ponta pincel, ela realmente é mais cara. Mas é um custo-benefício que vale a pena, né? Porque olha o que ela faz. A transição que ela dá do degradê, ela faz uma transição muito mais sutil, ó, muito mais bonita. Olha, aqui a gente consegue ver do que, por exemplo, na chanfrada. Mas aqui, ó, a chanfrada dessa marca, da Cis, a gente já conseguiu fazer uma transição bonita. É óbvio que eu vou testar o rosa, né?
que eu amo de paixão rosa, então, ó, já sabe, ó. Então, foi o que eu falei do lettering. Você vê que ela é uma ponta maleável, porque se ela não fosse, ela não faria esse processo aqui, ó. Então, sobe fino, desce grosso, ó. Faz a bolinha. Faz ao contrário. Então, você tá vendo que ela é uma ponta boa, porque ela consegue, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer ela grossa, a gente consegue voltar e afinar ela. E aqui, ó, já secou, então ela tem uma secagem bem rápida. Então, a secagem rápida dela é boa, mas é ótima, né, no caso, porque ela seca bem rápido. Mas em contrapartida, para fazer o degradê, então a gente tem que trabalhar bem rápido para já puxar a tinta úmida antes dela secar, porque a gente faz o degradê com a tinta ainda úmida, tá? Então, esse é o grande lance dessa caneta. A gente tem que pegar, quando a gente compra um produto, e testar e ver a melhor forma de usar. Então, fazer os testes é essencial, tá? Mas, olha, tá vendo? Já tá tudo sequinho aqui. Então, com relação a brush, todas as qualidades que tinha a Graph Duo, tem a brush. Só que a brush, eu acredito que ela é mais especial ainda. Porque a ponta pincel, ela é mais gostosa na hora de desenhar, de preencher os espaços. Ela deixa o espaço mais uniforme. Essa ponta, eu realmente achei ela muito boa, achei ela flexível. Ela vai, ela volta, a gente conseguiu ver aqui que a gente consegue fazer a ponta fina engrossar, a ponta fina engrossar. Então, a gente consegue, ela volta, eu não achei, ela é uma ponta mais grossa, é claro, de que uma caneta própria para lettering, porque ela, como eu falei para vocês, o marcador não é especificamente para lettering, ele é mais para fazer preenchimento, para fazer degradê, para fazer desenho, né? Eu escolher para comprar, é óbvio que eu vou escolher a brush, porque a brush realmente, eu acho que o efeito dela é muito, muito superior a só o efeito chanfrado, e sim, por isso que a ponta pincel, muitas pessoas perguntam para mim, por que ponta pincel? Por que a gente quer ponta pincel na hora de fazer o desenho? Então, aqui a gente já consegue ver que a gente consegue um preenchimento diferente. Ah, e tem outra coisa que eu não comentei com vocês, que eu acho bem bacana. Quando eu faço fundo, vou até usar aqui, ó, com a ponta pincel, ó, a gente consegue dar uns efeitos assim, tá vendo? Então, eu gosto de usar a ponta pincel também para fazer fundo. Principalmente, eu não sei se as tons... Eu gosto muito de tom pastel. E eu não sei se aqui as da CIS... Eu não recebi as tons pastel, então eu não posso falar. Mas eu gosto das tons pastel, que são bem pastel mesmo, bem clarinho. Que aí eu gosto de fazer fundo de... Como é que fala? Fundo de nuvem, de céu. Então, eu gosto bem clarinho. E é bem legal fazer isso com a ponta pincel. Porque, tá vendo, ó, se eu for usar chanfrada, ó, eu não consigo fazer esse efeito, ó. Esse desenho aqui, ó, esse efeito eu fiz com a ponta pincel. Se eu fosse usar qualquer outro tipo de marcador, com a ponta normal eu não conseguiria. Então, agora vamos para esse aqui. O vídeo deve estar bem comprido, né, gente? Mas é importante a gente fazer todos os testes. Esse marcador artístico me surpreendeu porque eu não conhecia. E eu fiz um teste e eu acredito que esse aqui é mais para lettering. Eu fiz um teste lá na feira que eu fui. Aqui tá escrito as cores que vem. Aqui na internet eu vi que ele só tem esse jogo ou um jogo menorzinho. Então, aqui a gente consegue ver que ele vem de 6 cores ou 12 cores. Infelizmente, esse daqui não tem mais cores. Eu já testei uma caneta, então, mas eu não testei todas as cores. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer só pra testar, assim, o começo. Depois vão ter outros vídeos, eu vou fazer a tabela de cores e vou desenhar, fazer um desenho bem legal com cada uma delas, tá? Mas esse aqui é só o vídeo do comecinho mesmo, pra vocês entenderem a diferença entre cada um desses materiais. Olha a ponta dessa caneta. Aqui, ó, ela não vem o nome na ponta, mas ela vem o nome da caneta, a cor da caneta aqui, ó. Então, no corpo da caneta, ó, no corpo da caneta tem uma etiquetinha aqui com o nome. Então, pra mim já tá ótimo. O B, eu acredito que é de brush, né? Porque ela é uma brush. E aqui, ó, olha que a pontinha dela, eu já tinha testado. Ela é muito flexível, gente. Ó, ela é bem fininha, bem fininha.
E olha como ela desce. Então, ela sobe fininha, desce. E ela volta, ó, já voltou. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é legal porque quando a gente fala em caneta para fazer lettering, a gente só conhece as bases de água, né? E essa daqui não, essa daqui ela é a base de álcool. Então, é legal porque quando eu vou fazer uma ilustração e eu quero fazer com todos os meus marcadores, é bacana a gente ter uma caneta que também seja um marcador à base de álcool para fazer um lettering. As pontas pincéis, geralmente a gente acha até com a cor preta como marcador, mas as outras cores eu acho mais difícil achar como marcador. Então, essa daqui, olha o traço fininho dela, gente. E aí, aqui, ó. Achei demais. Vamos pegar outra cor. Adivinha qual? O rosa. Vamos ver aqui. Olha, é muito fininha. Eu achei legal, ó. Vamos fazer assim, ó, várias vezes, ó. Pra ver o quanto ela... Tudo bem que se eu ficar fazendo no mesmo sentido, ela vai dar uma ligeira entortadinha. Mas é só a gente virar, ó, e continuar virando que ela fica retinha, ó. Tá vendo? A ponta aqui continua retinha, ó. E, ó, ela continua... Isso aqui só com o uso a gente vai saber também. Mas tá vendo? Ó, a ponta dela tá bem fininha. Ela não espanou a pontinha dela. E aqui a gente também pode fazer o teste de cores pra ver se dá pra mesclar com elas. Vamos ver aqui, ó. Opa. Meu papel aqui já tá... Já fiz tanto teste que já tá sem... Ó, o vermelho. Tá vendo? Esse vermelho não é tão vívido como o outro, o vermelho dos marcadores. Então, a gente aproveita, puxa enquanto tá úmida, ó. É o que eu falo, ó, mesmo a ponta pincel menorzinha, a gente consegue... Olha que efeito lindo que a gente consegue fazer, mesmo sendo de ponta fina. Olha só. Mas a gente consegue perceber que esse vermelho aqui, ó, ele é diferente. Tá vendo? Esse aqui é um vermelho mais forte, mais cereja. Esse aqui eu achei que é um vermelho um pouquinho mais fraco. Vou usar o azul aqui na pontinha, ó. Olha que legal. Eu adoro esse efeito que a gente consegue fazer. Vou até usar o azul mais escuro. E vamos testar o cinza, né? O preto e o cinza, né? Eu sempre falo que o preto, pra gente ver se o preto é bem... Ó, o preto é bem escurinho. Eu achei, ó, que o preto, ele é uma cor escura, mas eu achei que essas cores aqui não são tão escuras como dos marcadores. Porque se a gente for comparar o preto do marcador, ó, com o preto desse aqui, eu achei esse preto mais claro. Tá vendo? Ele ficou um cinza bem escuro. Ó, o cinza... Eu adoro o cinza, porque é com ele que a gente faz as sombras do lettering. Então, tá vendo aqui um lettering, ó? A gente consegue fazer a sombra. Acho que fica bem legal. Então, eu acho que cinza, a cor cinza é essencial pra ter. Mas tá vendo aqui, ó? Vamos dar um zoom. O preto dessa caneta aqui, ela é mais clara do que o preto dos marcadores, tá vendo? Eu não sei se é a mesma tinta. Vamos ver aqui se fala alguma coisa. Só fala que a tinta é base de álcool. Então, eu percebi que esse aqui do Cis Graph Brush Fine, a tinta são um pouco mais claras do que as dos marcadores. Então, agradecer, né, a Cis por ter enviado pra mim esses produtos, ó. Então, aqui, ó, a gente vem... Então, com o lettering, dá pra fazer um lettering bem legal. Bom, eu tenho um caderno aqui, que ele é muito bom e ele é próprio para marcador. Ele tem até 220 gramas, mas ele é próprio, ele deixa
uma textura bem lisa. E eu vou fazer um desenho bem simples aqui, só pra mostrar um pouco das canetas pra vocês, porque o vídeo deve estar bem longo. Então, vou fazer um desenho bem simples aqui, uma borboletinha bem pequenininha. Mas o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal, eu vou fazer um desenho bem legal usando todas as canetas juntas. Então, aqui eu vou fazer o contorno com essa da ponta bem fininha. Vou até tentar assinar com essa ponta bem fininha. Ó, consegui. Gente, sem comentários, né? Eu fiz esse desenho bem simples, mas tá vendo aqui, ó? Eu deixei, em vez de fazer o detalhe com a caneta branca, eu deixei os espaços em branco exatamente para mostrar a precisão da ponta da caneta, que a gente consegue ter esse controle com a precisão da ponta da caneta. Esses efeitos aqui, que dá um efeito de transparência na asa da borboleta, é feito com pincel. Tanto o pincel, tá vendo aqui que eu usei o marrom, ó, tanto essa parte aqui, ó, do pincel fininho, quanto a parte do pincel mais grosso do brush, da Cis Graph do brush normal e a Fine. Então, realmente, eu acho que são 3 jogos que se complementam. Então, vale a pena ter os 3, exatamente pra gente conseguir fazer uma arte legal. Porque o preto aqui, eu usei essa daqui, que eu não precisei usar o brush, então eu usei a ponta fina dela. Então, assim, se você tiver um pouco de cada das 3, você consegue complementar e fazer uma arte bem bacana. Eu realmente adorei. Isso aqui foi um desenho bem simples, porque o vídeo já deve estar bem comprido, então eu não queria cansar mais vocês. Mas, e uma das considerações que eu faço pra Cis que, assim, uma coisa que eu percebi, e eu tenho todos os jogos dessa Graph Duo aqui, eu já tinha comprado os outros jogos antes mesmo, logo quando lançou, e eu já uso já faz um tempo, e eu senti falta do Pastel Peach nos jogos. Eu acho que esse aqui é o que eu mais uso para um dos tons de pele, porque eu também uso o marrom para tom de pele, né, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse também é um marrom 91, é o Natural Oak, que também é legal. Então, mas aqui, ó, por exemplo, na caixa de 36 cores, tá vendo? Eu acho que faltou o 26, que é o tom que eu mais uso pra fazer o rostinho das minhas menininhas. Então, fica a dica, se vocês quiserem colocar no próximo estojo, eu acho bacana. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a Cis, dizer que vai ter um vídeo bem legal que eu vou fazer fazendo um desenho mais complexo para vocês poderem ver mais ainda a qualidade do material. Mas aqui, ó, com esse desenho a gente já consegue ver que é um material realmente muito bom, eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!